Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje o nosso tema, pastor, o poder da aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Vamos ver hoje o poder dessa aliança. Amém. O nosso texto está em Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 14. Acompanhe aí. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Glória a Deus, né? Temos aí um texto poderoso. Esse fato narra um dia que diz a palavra do Senhor que nunca houve para trás e nem até hoje aconteceu. Foi um momento que vimos o poder, que Deus atende a voz de um homem, porque ele estava coberto por uma aliança poderosa, pastor. Amém. E nós louvamos a Deus por isso. Pois bem, então nós tivemos aí um grande líder, Moisés. Vemos ao longo da história que o nosso Deus, ele vai se revelando à humanidade, pastor, como um Deus de aliança. Glória a Deus. E aí, então, tivemos um grande líder, Moisés, que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. E com a morte de Moisés, então Josué assume a liderança do povo de Deus. Josué se torna um grande general de guerra, de batalhas, até mesmo porque na época de Josué, era a época das conquistas, Deus, nas suas promessas, havia entregue, dado a Israel todas as terras dos cananeus, mas essas terras estavam ocupadas, então não havia questão de compras e tudo, era tudo à base da conquista. Então, Josué levanta o exército de Israel para fazer essas conquistas, pastor, confiado na promessa de Deus que disse: vão, porque eu entreguei a vocês, né? E aí, então Josué parte então para avisar esses povos. Eles eram avisados de antemão, né? Israel está vindo contra vocês. Eram 7 civilizações. Tinha pequenos reinos, tinha civilizações distintas, né? E aí, então, esse povo já ficou sabendo o que tinha acontecido desde o Egito, em Ai, né? Em Bazã. Sabia que tinha uns reis poderosos que Deus entregou nas mãos de Israel, que Josué com o exército haviam vencido. Então, eles estavam alarmados, pastor, com medo, né? E aí, então, eles começaram a se unir. Os 5 reis resolveram se unir para resistir a Israel nessa época, né? Mas aí que vem uma questão que nós queremos refletir, né? No meio dessas 7 civilizações, haviam povos gibeonitas, né? Os moradores de Gibeão, que quando falava ali e tudo, eles eram os heveus na época, né? Então, eles pensaram: não adianta, o Senhor está no meio desse povo, que aí, pastor, era o Yahvé Chamar, né? Um Deus vivo que caminha junto com esse povo, que luta por eles e com eles, né? Então, isso ficou notório por toda a terra. Então, esse povo disse: não adianta, não iremos resistir a Israel, pode se juntar aos reis, não adianta, o Senhor, Deus deles, tem mão poderosa e braço forte. E como ele agiu no Egito, vai agir, como agiu em Jericó, em Ai, né? Ali em Bazã, ele vai agir da mesma forma. Então eles fizeram um plano
E aí resolveram então se aliançar, fazer uma aliança de paz com Israel. Ocorre que havia uma ordem, pastor, de Deus a Israel: não se aliance com esses povos, né, dos cananeus, de maneira nenhuma. E aí a gente percebe então que esses povos era toda a descendência de Cã, o filho que desonrou Noé e que foi amaldiçoado. E eles então se estabeleceram, pastor, sobre maldição, né? Sob maldição. E aí então eles eram praticantes de todas as obras que é abominação a Deus. Sacrificavam suas crianças, né, para esses deuses, era uma coisa terrível. Deus então ordenou: não se aliance com esse povo, isso vai pesar para vocês, trará sérias complicações, os vossos filhos vão se misturar, eles vão ser persuadidos a servir esses deuses, essas mulheres vão fazer comida consagrada a ídolos e vocês comerão delas. Olha, até isso, Deus é um Deus zeloso, né? E aí então Deus falou com eles: mas se for os povos de mais distantes, vocês podem se aliançar, fazer uma aliança de paz, e eles então servirão a Israel, né? Servirão no templo. E aí então os gibeonitas decidiram fazer um teatro, né? Para poder conseguir uma aliança de paz com Israel. Se disfarçaram, pastor, vestiram vestes velhas, sandálias quebradas, remendadas, pegaram pão já borolento, né? Vinho nas vasilhas que já estavam bem gastas. Pegaram animal, burro, daqueles mais fraquinhos, bichinhos, para fazer de conta que vieram de muito longe, né? E chegaram então com Israel. Eles perguntaram quem eram eles. Eles falaram: teus servos são um povo de muito distante. Portanto, quando nós saímos, esse pão estava fresquinho, quentinho, agora está borolento, né? Aqui esses vasilhames de vinho eram todos novos, agora, como você vê, já estão tudo velho, desgastado, né? Esse animal era robusto, agora o bichinho está desse jeito. E um dos príncipes desconfiou, pastor, falou: eu acho que vocês são bem desses povos aqui de perto. Não, teus servos não são de muito longe, né? E tudo. Inventaram toda uma história, né? E pelo que os olhos dos príncipes viram, e também Josué, né? E ouvindo a história, se compadeceram e tudo, e se aliançaram então com os gibeonitas, fizeram uma aliança de paz. 3 dias após, chegaram em Gibeão, né? E aí eles descobriram que tinham sido enganados. Descobriram a mentira, né? Descobriram que eles tinham mentido, né? Então Josué chama eles, pergunta: por que vocês mentiram para nós? E eles são nesse ponto verdadeiros, pastor. Falaram: nós ficamos com muito medo. Sabíamos, né, o que Deus fez, o Deus, o Senhor de vocês fez no Egito, em Jericó, em Ai, em Bazã. Sabíamos que seríamos exterminados. Então nós estamos prontos a lhes servir e servir no templo do vosso Deus. E aí eles se aliançaram, né, fizeram essa aliança. Ocorre que quando eles descobriram que tinham sido enganados, então Josué disse, juntamente com os príncipes: nós vamos cumprir essa aliança, porque nós juramos em nome do Senhor. Então, mesmo sofrendo dano, eles seguiram em fidelidade, porque é muito sério e eles sabiam que Deus trata com seriedade a aliança, né? Amém. Isso é importante, eu quero ressaltar isso ao seu coração. Como Deus age em relação a uma aliança com muita seriedade. A aliança é inquebrável, né? Então ali a gente percebe que eles sabiam que tinham feito em nome do Senhor, portanto falaram: agora nós prometemos em nome do Senhor que não iríamos destruir os gibeonitas e nós vamos trabalhar para que eles nunca sejam destruídos, né? Cumprindo assim a aliança que foi feita. Tinha um temor mesmo, né, pastora? Temor a Deus pela aliança que foi feita, né? Uhum. E quantos de nós hoje não temos temor à aliança que fazemos com o Senhor, né? Que nós possamos refletir nessa primeira parte aí, pastora, muito importante. Deus, Ele preza por sua aliança conosco, nós também devemos ter a mesma atitude, né? Prezar essa aliança, ser fiel a essa aliança em todo o tempo. Exatamente. Então tem alguns pontos contando essa história para que nós possamos refletir. O primeiro é que Deus havia avisado a Israel: não se aliance com um povo estranho, né, que tem deuses estranhos e que agem de maneira que praticam abominação ao Senhor. Então, eles não consultaram a Deus, foram pelo que os olhos viram, pelo que o coração sentiu ali no momento. Então, fica isso para os nossos corações. Consulte a Deus. Seja um homem ou uma mulher de intimidade com o Senhor. Busque na palavra, aprenda a ouvir a Deus
e consulte sempre a Deus sobre todas as coisas. Né? A segunda questão que nós precisamos entender é que a aliança com Deus traz poder e muitos benefícios para as nossas vidas. Às vezes, pastor, quando a gente fala para uma pessoa, você quer fazer uma aliança com Deus, ela já pensa assim, ai, eu não vou mais me divertir, né? E agora eu vou ter que ir na igreja, esses cristãos vão ficar atrás de mim, né? Como se fosse um peso, né? Exatamente. Como se a aliança fosse um peso para a sua vida. Eu quero hoje que você pense e entenda que a aliança é um estado de vida onde você pode descansar. Amém. Porque o que Deus aliança com você, Ele é fiel e cumpre até o fim. Glória a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, entenda que essa aliança, a maior parte dela é a parte de Deus e a sua parte é descansar no Senhor. Então, em nome de Jesus, entenda que há tantos benefícios. Esse povo não foi destruído porque se aliançou com Israel e, consequentemente, se aliançou com Deus Todo-Poderoso, e ele não foi destruído e foi cuidado por Israel, né? Assim como você também é cuidado por Deus, né? Quando estamos em aliança com o Senhor. Então, os príncipes de Israel honraram essa aliança, honraram o pacto, pastor. E isso trouxe poder de Deus sobre a vida deles. Então, honre essa aliança. Tão somente o que Deus requer de você e de mim é que você ame ao Senhor, né? Com toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. É que você siga com fidelidade, com seriedade com o nosso Deus. Amém. Buscando com Ele intimidade, consultando a palavra, as Sagradas Escrituras, para que você saiba o que fazer e como se conduzir nessa terra em todo o tempo para a glória do Senhor. Tão somente isso. O restante, pastor, Deus é Senhor para cuidar de todas as coisas. Nós percebemos então que os príncipes honraram a Deus por temor ao Senhor, porque tinham feito aliança em nome do Senhor, conduziram o povo para honrar essa aliança. E aí nós vemos um milagre tão lindo, um dos maiores milagres vivido pelo povo de Israel. Então, quando Josué é chamado pelos gibeonitas, porque os 5 reis falaram, olha, quando então Gibeão se unir com Israel vai ficar mais forte, vamos destruir os gibeonitas então, né? Quando eles acampam em Gibeão, sitiaram para destruir, eles pedem socorro a Israel. E eles falaram, olha, na nossa aliança consta que nós vamos pelejar para que eles não sejam destruídos. Lembram logo da aliança, né? Lembraram da aliança, por causa da aliança que fizemos em nome do Senhor, vamos socorrê-lo, né? Foram pelejando, socorrendo. Deus então envia do alto pedras de gelo, né? Conta a história que morreram mais guerreiros desses exércitos, né, que estavam unidos com as pedras que vieram do alto do que mesmo pela espada do exército de Israel. Então Deus pelejando com eles e por eles, porque eles estavam alinhados numa aliança por temor ao nome do Senhor. E aí então, quando Josué percebe que eles não terminariam a batalha antes do anoitecer, então ele olha, ele fala com Deus e diante de todo Israel ele dá uma ordem, ele diz, sol, pare no meio de Gibeão. E o sol parou, amados. E esse é um dado hoje da própria ciência, né? Que há um atraso, pastor, no sol, né? E diz que por quase um dia inteiro o sol se deteve sobre Gibeon, né? E não declinou. E ele disse, lua, né? Se detém no Vale de Jailon. E isso ocorreu, houve essa parada, né? Então hoje a ciência explica que há um retardo, né? Um atraso, não sabe o que foi que ocorreu, né? Mas nós não vivemos por vista nem por dado científico, mas por fé e cremos. E isso foi um fato que muitas testemunhas viram, né? Esse ocorrido. E então, é o poder da aliança, né? O poder da aliança trouxe um milagre sobrenatural, né, naquele momento, e o sol ficou até que eles detivessem todos os inimigos, pastor. E depois, então, que foi declinar. Olha o que eu vou dizer a você. Há uma aliança poderosa disponível para você. Essa aliança é em Cristo Jesus. Amém. Deus fez com você uma aliança através de Jesus Cristo. Glória uma aliança de sangue, pastor. Eterna. Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele estabeleceu, né, um pacto. E ele disse, ele pegando o cálice, ele disse, este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Então, ele estabeleceu com você e comigo uma eterna aliança. Aleluia. E ele disse que era uma aliança eterna. Então, a aliança de Deus é eterna. E veja bem, mesmo que você não veja a sua descendência, enquanto Jesus Cristo não voltar, essa descendência vai usufruir do poder dessa aliança. Sabe por quê? Eu vou provar para você isso agora. Nós temos uma leitura em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, já na época de Davi. Sabe quantos anos? 400 anos depois da aliança de Josué com os gibeonitas. Vamos ver lá o que está escrito. O texto diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Exatamente. Olha bem, quando Davi foi rei, agora 400 anos depois de Josué, pastor, houve uma fome, né? E aí a terra não produzia, não caía chuva e tudo. Davi falou, tem coisa errada. E Davi então consultou a Deus. E Deus falou, sim, tem uma coisa errada. E ele falou, o rei Saul, né? Saul já estava morto nesse tempo, pastor. Ele falou que ele tentou exterminar os gibeonitas. Saul, zeloso pelas coisas de Israel, ele pensou, nós tendo que dividir as nossas heranças com os gibeonitas, não vamos exterminar os gibeonitas, e matou muitos, mas não exterminou, né? Deus não permitiu. E aí então, quando Davi reina, ele vai consultar ao Senhor, o Senhor diz, é necessário que haja um conserto, porque houve uma quebra de aliança, né? Saul desprezou essa aliança que havia sido feita com Deus, amados. E olha bem, aí que a gente percebe que esse povo foi aceito por Deus, porque se esforçou por fazer e cumprir zelosamente uma aliança que fez, né, com o povo de Deus e consequentemente com Deus. Então, 400 anos depois, Deus se move em favor dos gibeonitas por causa de uma aliança que foi feita, né? Louvado seja Deus. E isso, pastor, rendeu por essa quebra de aliança, morreram 7 descendentes do rei Saul, né? Foi assim na família deles algo muito difícil. E o Senhor diz, Saul e a sua casa, né? Então isso ocorreu. Então é muito sério a questão da aliança. Deus trata com seriedade e nós devemos tratar com seriedade. E eu digo a você, essa aliança que está disponível sobre a sua vida em Cristo Jesus é uma aliança eterna. E nós louvamos a Deus por isso. Descanse no Senhor e usufrua do poder dessa aliança disponível a você e toda a sua descendência, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa palavra oportuna de hoje. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada pessoa, Pai, que está nesse momento assistindo, ouvindo essa mensagem. Que essa aliança eterna que temos contigo, Pai, que é fiel, que é verdadeira e que é eterna, Pai, nós possamos ser fiel também a ela, Pai. Que possamos reconhecer que o Senhor faz a sua parte, nós devemos também fazer a nossa parte e tendo certeza que essa aliança cobre toda a nossa família, toda a nossa descendência e há benefícios poderosos do Senhor com esta aliança que temos com Ele, Pai. Nós vemos, Pai, que o Senhor faz milagres, faz prodígios acontecerem na história. E nós sabemos que ainda hoje o Senhor pode fazer grandes coisas, grandes milagres na nossa casa, nossa família, Pai, através dessa aliança firmada que temos contigo. Assim nós oramos e pedimos a Tua bênção, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.